E falando aqui de igreja e dinheiro, uma pergunta que não tem como passar, a gente tem que fazer, é do capítulo 12, ligada ao jogo, né? É comum a gente ver novos cristãos fazendo essa pergunta pra gente. E aí, o cristão pode jogar? Essa pergunta é uma das... Não vou dizer que é das que mais recebo, porque as que eu mais recebo nas minhas redes sociais são mais assim... É como sair das dívidas e tal, que talvez a gente aborde também. Aham. Mas é uma pergunta presente Sim, sim, também, sim. essa do jogo. Né? Assim, Sim. se eu jogo, eu posso dar o dízimo e eu posso jogar. O que acontece? Assim, o autor, né? O autor ele coloca assim que ele não vê isso como um pecado a questão do jogo, mas que seria muitas vezes insensatez, seria tolice. Por quê? Porque quando você está num jogo, necessariamente, até utilizar uma expressão que muitos dizem assim, a banca normalmente sempre vence. Isso é, as estatísticas estão contra você. Pensa num jogo de loteria. Qual é a probabilidade de você ganhar, por exemplo, na Mega Sena? Ela é baixíssima. Ela é mínima. Eu diria ínfima. Então, a probabilidade de você ganhar é muito pouco. Então, você estaria usando mal aquele dinheiro que você colocou ali, por exemplo, numa loteria. E se Deus pede que sejamos diligentes com aquilo que Ele nos dá, por que eu vou fazer isso com o dinheiro que Ele tem me dado? Eu vou colocar em algo que provavelmente não vai me trazer... eu não vou ganhar, não vou ter nada. E sem contar que o princípio bíblico de ganhar dinheiro é por meio do trabalho. É por meio do trabalho. Então não tem como ver, na minha opinião também, assim como ver o jogo como uma forma boa de você ganhar recursos. É lógico que muitas vezes nós nos deparamos com aquela situação assim de e um bingo no Natal. Isso é uma brincadeira, né? É porque as pessoas acham que é Exato, exato. equivalente, mas não é. Aham. Então, Não, quem tiver procurando enriquecer com o bigo da vovó, aí tá difícil. exatamente. Então, assim, essas brincadeiras, elas são saudáveis, elas nos divertem, enfim, mas tem uma estatística muito forte, e no livro também aborda, e eu li recentemente, assim, que, por exemplo, a classe mais... com menos recursos lá nos Estados Unidos, né, a classe baixa, vamos dizer assim, em torno de... em média, eles gastam em torno de 400 a 500 dólares por ano só em loteria. Meu Deus. E essas pessoas não têm 300 dólares numa reserva, num investimento, mas elas gastam 400, 500 dólares. Aí muitos vão argumentar... Aquela coisa do tudo ou Exatamente, nada, muitos vão né? argumentar, mas é a solução que ela tem. E se ela, por exemplo, ela pegasse esses 400 a 500 dólares, ela investisse, por exemplo, em curso, em formação, em qualificação técnica, ela teria muito mais probabilidade de ela ter uma melhora de salário, de ela poder servir melhor a sua família com mais recursos, mas as pessoas se encantam pelo enriquecimento rápido. E a Bíblia condena isso, né? Então, por isso que o jogo, ele é tolice, Exato. ele não é sensato. Exato. Ótimo conselho aqui, um conselho sábio, Isso. né? Então, disso tudo. E falando em conselhos, o capítulo 14 tem uma pergunta que vai interessar muita gente, que é, poxa, se eu não posso jogar, quais conselhos práticos podemos dar àqueles que precisam aumentar a renda? O que é que a gente pode fazer para ganhar um dinheirinho a mais se não pode jogar na Mega Sena? Partindo do princípio, né, e bíblico, que a nossa renda, o nosso sustento vem por meio do trabalho, a gente entende o trabalho e a gente vê a forma de aumentar nossa renda ou de ganhar um salário sob dois aspectos: esforço e inteligência. As pessoas acham que só trabalhar duro é o suficiente, mas infelizmente não é. Porque você pode, de repente, ter um trabalho que é muito manual, muito físico, e você trabalhar horas a fio, que provavelmente você vai ganhar menos do que um advogado trabalhou por 1 hora ou 2 horas. Um bom advogado, claro. E por que eu falo isso? Não é menosprezando, não. É só falando a realidade, tá? E a própria Bíblia nos ensina sobre isso, que já eu cito aqui. Então, a gente tem que entender essa questão da questão da renda sobre o aspecto do esforço e da inteligência. O esforço, de fato, é o trabalho duro que a gente precisa trabalhar. Então, muitas vezes, você precisa aumentar a sua renda, você vai ter que trabalhar mais. Seja fazendo, por exemplo, uma hora extra,
ou eventualmente trocando de emprego, né, e tentando buscar aí uma situação melhor. Ou você pode, por meio da inteligência, você o quê? Buscar capacitação. Talvez você hoje não saiba mexer em alguns tipos de programas de computador que, se você aprender a manuseá-los bem, isso pode te dar um aumento de renda ou te colocar, mudar de emprego, de ser promovido, e muitas vezes até gastando a mesma quantidade de horas. Então é importante a gente entender esses dois aspectos, né? Então, a questão do trabalho com esforço e inteligência. Vou pegar aqui 2 versículos, Saul, assim, que falam sobre isso. Lá em Provérbios 12, 24, vai dizer o seguinte: as mãos dos diligentes governarão, mas o preguiçoso se tornará escravo. O que isso quer dizer? Que trabalhar duro traz benefícios. Então, você muitas vezes trabalhar mais vai ser necessário, né? E um outro aspecto agora da questão da inteligência, do preparo, é que Provérbios 22, 29 vai dizer o seguinte: já vistes um homem competente no que faz? Este servirá aos reis e não trabalhar para a gente comum. Qual é o princípio por trás desse versículo? Qual é o princípio desse versículo? Que pessoas competentes serão naturalmente mais valorizadas. Então terão um valor, hora trabalho, salário, né, o salário que ela ganha por hora mais valorizado, porque ela tem mais competência. Isso é natural. Vamos dizer assim, são as regras do nosso mundo debaixo do sol. Então, para que a gente possa buscar mais renda, para a gente acomodar uma situação, para resolver um problema, a gente tem que pensar nesses dois aspectos: esforço e inteligência.